Olá, muito bom dia. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Ótima manhã de terça-feira para você que ouve a Clube no seu carro pelas ruas da cidade, você que está no trabalho nesta manhã, você em casa também acompanhando a nossa programação, muito obrigado pela audiência, você que ouve a Clube nesse momento nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e pelo aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Começa mais um programa da série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Como ficou definido por sorteio, o candidato entrevistado de hoje é Frank Neri, do PMN. Antes de passar a palavra para o candidato, vou falar as regras que ficaram definidas para esse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista Especial Eleições 2020. No primeiro bloco, os 3 primeiros minutos são destinados para a apresentação dos candidatos. Os minutos restantes, deste primeiro bloco ficam reservados para discussões acerca dos seguintes temas: emprego, lazer, esporte e saneamento. Vamos abordar assuntos relacionados às oportunidades de emprego na cidade, o que pode ser feito para ampliar o mercado de trabalho, como capacitar os jovens para o primeiro emprego, que a área precisa evoluir mais para que haja um incremento profissional no município. Vamos focar em questões relacionadas ao lazer, o que pode ser feito para ampliar as oportunidades de entretenimento na cidade, como manter um calendário festivo permanente, o que precisa ser feito para que a cidade realize grandes eventos, como atrair turistas para alavancar a economia local. Vamos tratar de questões relacionadas aos campeonatos de futebol, o que pode ser feito para que Brasília de Minas possa ter boas competições esportivas, como investir mais no esporte, uma vez que essa área é extremamente carente de recursos no município, como incentivar as categorias de base e assistir atletas que buscam uma profissionalização no esporte. Vamos falar da falta de água, que é um dos problemas mais preocupantes para as próximas gerações no município de Brasília de Minas. Vamos abordar assuntos relacionados ao abastecimento de água na cidade e também nas comunidades rurais. Como os candidatos pretendem enfrentar esse problema? Como será a relação com a Copasa? O que os candidatos pretendem fazer para que a barragem seja construída, caso não seja feita essa construção? Qual seria o plano B e como implementar? Vamos questionar os candidatos sobre o abastecimento das comunidades rurais, como pretendem ajudar os produtores nessa questão da seca. O que fazer para revitalizar as principais nascentes da região? Os candidatos sempre serão questionados nesses programas durante toda essa semana com os seguintes termos: por que, quando e como. Por que fazer, quando fazer e como cada candidato se propõe a fazer. Vamos conversar então a nossa entrevista com o candidato Frank Neri. Bom dia, Frank. Você tem 3 minutos para se apresentar a partir desse momento e dizer por que deseja ser prefeito da cidade de Brasília de Minas. Bom dia, Fernando. Bom dia, público ouvinte. Inicialmente, quero agradecer vocês por esse espaço democrático. É muito importante para a comunidade brasil-minense ter um espaço em que as pessoas possam vir aqui e expor os seus anseios, expor os seus projetos para tornar Brasília de Minas realmente uma cidade referência. Meu nome é Frank Neri, Frank Alves Neri, filho de Maria do Rosário Neri e Jair Alves Pereira. Sou morador, nascido e crescido no município de Brasília de Minas. Aqui eu estudei, aqui eu me formei e aqui eu me profissionalizei. Tenho hoje no meu currículo
a profissão mais bonita que a sociedade preza, que é a profissão de professor, né? Não foi fácil chegar a ser um professor conceituado. Comecei a trabalhar nas comunidades rurais no ano de 2000, né, quando tive a oportunidade de ministrar aulas na comunidade Borá. Depois ministrei aulas em outra comunidade de São Judas, município de Luisânia. Logo após, consegui vaga no Colégio Santana e trabalhei por 11 anos na educação. Após 11 anos, eu passei no concurso da CEMIG, fui para a CEMIG Montes Claros, não gostei do emprego, saí, fui trabalhar na escola técnica na cidade de Itabira, onde saiu outro concurso da CEMIG, passei no outro e por onde trabalhei durante 7 anos, né, nessa empresa tão conceituada que é a CEMIG. Quando me senti na vontade de voltar para Brasília de Minas, saí da CEMIG e concursado também pelo Estado, voltei às minhas raízes para dar aula na escola Mestra Vila, onde, por ironia do destino, comecei meus estudos. Então, tenho hoje, né, o prazer de concorrer às eleições de Brasília de Minas, professor Frank Neri, 33, pelo PMN. O senhor ainda tem mais 16 segundos, se quiser completar aí nessa. Quero aqui agradecer ao público ouvinte e agradecer a toda a população de Brasília de Minas que não está agindo pela emoção e está procurando estudar os candidatos e estudar o melhor para Brasília de Minas. Tempo esgotado, candidato, para a sua apresentação. Eu queria agora, candidato, que o senhor falasse quais são as propostas do senhor para incrementar o emprego em Brasília de Minas, uma vez que a cidade tem muitas pessoas que vivem na informalidade. O que o senhor pretende fazer para que Brasília de Minas tenha mais emprego e dê mais oportunidade, principalmente aos jovens? Fernando, a questão de emprego é uma questão muito complexa. Nós temos que tratar ela com muito carinho. Prefeitura geralmente não gera emprego. É muito difícil falar assim, a prefeitura vai gerar emprego. Mas nós temos o caminho, que são a aplicação de projetos. Prefeitura, se você falar a verdade, para falar a verdade, não gera emprego, não. O que gera emprego são os projetos que são aplicados pelo governo. Então, nós temos aí diversos projetos para geração de emprego e renda em Brasília de Minas. Quais são esses projetos? É recuperar o que a gente perdeu. Nós perdemos um matadouro que ali alimentava no mínimo 10 famílias. Nós perdemos uma usina asfáltica, uma usina que gerava também emprego para as empresas de Brasília de Minas na prestação de serviço do asfalto, que é muito importante salientar isso aí, que hoje cria-se licitações com empresas de fora. Empresas de fora, dá-se oportunidade para pessoas de fora, e nós queremos oportunizar pessoas de Brasília de Minas a ter o primeiro emprego e também ter as vagas de emprego preservadas, Nós temos aí a usina de tratamento do lixo, que também foi fechada, que, gente, quando se fala em lixo, o pessoal acha que lixo não gera emprego, não. Mas o lixo, eu vou citar para vocês aqui, o tanto de emprego que gera. O tratamento do lixo em si, que é a reciclagem, dá para se criar rendas para muita gente. Através do que se joga fora, no lixo, nós temos aí o tratamento do óleo. O tratamento do óleo, o óleo de cozinha, se a gente começar a pensar no meio ambiente, preservar o meio ambiente e tratar o óleo de cozinha, recolhendo esse óleo, conseguimos ou vender esse óleo para as usinas de biodiesel ou tratar esse óleo numa fábrica de sabão, gerando também emprego. O senhor acha, candidato, que quando Brasília de Minas tinha esses equipamentos,
funcionando. A cidade tinha emprego para as pessoas? Esses empregos eram satisfatórios? Empregos relacionados, por exemplo, ao lixão, a questão da usina de asfalto, porque a gente nota que a cidade sempre foi muito carente nessa área. O senhor acha que a proposta do senhor seria só resgatar algo que a cidade perdeu, que pode para a sociedade não ter sido suficiente para garantir emprego tempos atrás? O emprego ele só é insatisfatório para quem não gosta de trabalhar, né? Se a pessoa gosta de trabalhar, qualquer emprego é satisfatório. Porque tratar o lixo, aqui em Brasília de Minas, é que o povo tem essa dificuldade de lidar com isso. Mas em outras cidades aí, eu conheço empresários que ficaram ricos tratando o lixo, cuidando disso. Então, é uma fonte de renda, né, que dá sim para trazer, gerar emprego e renda para Brasília de Minas. Inclusive, uma usina de tratamento de lixo, né, se bem administrada, né, visto que agora, por exemplo, teve uma denúncia do lixão ali, onde ele estava fazendo degradação do meio ambiente, né, abrindo valas e buracos lá no meio ambiente, que é ilegal. E assim, hoje o lixo não é tratado. Tinha uma pessoa lá que gerava emprego, gerava renda, e hoje esse lixão de Brasília de Minas, além de não ter a separação do lixo, né, não gera renda e nem emprego para ninguém. Então, tudo que se gera renda tem que ser respeitado, entendeu? A gente tem visto, candidato, pelas redes sociais do senhor, o senhor atuando na mão de obra ali, em algumas situações, ajudando as comunidades rurais. Isso o senhor pretende fazer, se eleito for, com o prefeito também, ou o senhor tem feito somente para ganhar votos? Não só eu, como o meu vice, vai trabalhar. A primeira vez em Brasília de Minas que a população terá a oportunidade de ver um vice-prefeito na rua trabalhando, vai ser na gestão de Frank Nery. E, para deixar claro para a população que acha que eu faço isso por momento eleitoral, eu comecei esse trabalho, Fernando, em 2013. Então, em 2013 eu nem apoiava ninguém, nem tinha vontade de participar de política. Esse trabalho ele foi vindo de lá para cá, né? Eu tenho fotos e vídeos que mostram, né, esse meu trabalho. Tive a oportunidade de estar na comunidade Papagaio em 2016 com a equipe, né, tornando possível a realização do campeonato, porque não tinha estrada para se chegar. E isso dói na gente. As pessoas que têm amizade, que têm carinho com a população, isso dói na alma. Você vê que elas são impedidas do direito de ir e vir. Então a gente tem que prezar por isso. É por isso que eu faço meu trabalho, não é de hoje, e quero continuar fazendo, ou que seja como prefeito, ou que seja do jeito que for. Eu vou continuar esse trabalho de pôr a mão na massa. Eu acredito que a única maneira de a evolução da sociedade é através da mão de obra. Quais são as propostas do senhor para a área do lazer em Brasília de Minas, para que Brasília de Minas tenha um calendário festivo permanente e que tenha também grandes eventos, candidato? Eu tenho um projeto, né, para a parte de lazer, que seria a criação de uma feira semanal noturna. Essa feira semanal noturna para dar oportunidade para os pequenos empresários, né, os ambulantes, os pequenos produtores rurais pudessem vir e ali, nesse ambiente, criasse oportunidade também para os artistas da terra, né, disponibilizar uma música ao vivo, disponibilizar ali coisas para crianças ficarem brincando, né? Pula-pulas e tal. Fazer uma rua de lazer, tornar Brasília de Minas uma cidade mais feliz, mais alegre. Se eleito for, quando o senhor pretende fazer isso? Logo, né? Repentinamente. Eu chegando já tem que fazer. Esse negócio não tem que ficar falando e não fazer, não. Tem que ter ação. Outra coisa, recuperar, né? Resgatar os grandes eventos, né? As vaquejadas, os rodeios, o carnaval e outros. Além disso, né, nós temos que incentivar também os torneios nas comunidades rurais. Já pensou o estádio de Brasília de Minas com campeonato? Nós vamos falar do esporte. Eu queria só que o senhor complementasse com relação ao lazer, que o senhor falou sobre voltar com a vaquejada, fazer grandes eventos em Brasília de Minas. Agora, como que o senhor pretende fazer isso? O senhor tem uma noção exata do município, de recursos, para que o município possa fazer isso, candidato?
Eu estava falando do esporte porque, para mim, o esporte é lazer, né? Então, Sim, sei, assim, entendo, mas eu quero que que o senhor fale primeiro sobre a questão das vaquejadas que o senhor falou que pretende... Vão lá nas vaquejadas e nos rodeios. Fernando, é o seguinte, quando você dá valor no que é do município, tudo se realiza. Se você tiver a oportunidade um dia de entrar naquele portal da transparência, você vai ver o tanto de dinheiro jogado fora, com nota de superfaturamento, produto que vale R$10, eles compram por 30, 40, entendeu? Eu não sei se o que motiva eles a fazer isso é o fortalecimento, talvez, colocar na cabeça o fortalecimento da economia, ou talvez o enfraquecimento da economia, né, de alguma forma, né, tipo assim, fugiu a palavra aqui, mas vamos supor, tudo em Brasília de Minas que pode ser investido, dá para se investir, sim. É só dar uma olhada lá no portal da transparência que você sabe. Se você analisar produto por produto, licitação por licitação, sobra dinheiro para tudo, entendeu? Tem que ser honesto, tem que ser honesto. Se não for honesto, nunca vai sobrar, entendeu? Então o senhor entende que dá para realizar grandes eventos com os recursos que o município tem? Principalmente dando valor no cidadão brasiliense. Os grandes eventos daqui, você sabe por que não funciona? Que quem pega o dinheiro daqui é o povo de fora. Essas bandas de fora, a banda paga R$100 mil numa banda de fora e paga 5 numa banda daqui, ou paga 3 ou 2, entendeu? Para os cantores daqui. Então o que acontece? Vão realizar um grande evento, mas não vão dar valor nos artistas da terra, nas pessoas daqui. A partir daí, você vai começar a sobrar dinheiro, entendeu? A partir do momento que você coloca os comerciantes, os ambulantes que ali atuam, com pessoas de Brasília e de Minas, o dinheiro vai estar ficando dentro do município. E isso vai ter o fortalecimento do comércio e com certeza vai vir, né, a alavancar a economia da cidade. Agora vamos falar do esporte, candidato. O senhor pode fazer a sua explanação aí sobre a área do esporte. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa área no município de Brasília e de Minas? Uma área que é extremamente carente, às vezes acontecem melhorias em um setor e outro não, mas o esporte em Brasília de Minas ao longo dos anos é uma área extremamente carente de recursos. Isso. Um dos meus projetos para o esporte é a criação de uma escolinha de futebol para a prefeitura. Aí você pode estar pensando assim, essa escolinha não geraria um gasto exorbitante? Não gera. Você vai ter que pagar o quê? Um salário, praticamente, para um professor preparador de educação física, que vai tomar conta, né, dessas crianças. Essas crianças, pode-se fazer uma parceria com as escolas. E com essa parceria, cobrar dos alunos resultado na escola. Então você vai estar fazendo a formação de um cidadão, né? Vai estar fazendo a formação de um cidadão e vai estar também possibilitando criar um atleta que vai ser profissional amanhã, né? Então temos várias outras também. As premiações, elas têm que ser mais valiosas. Tivemos o ano passado no estádio de Brasília de Minas, um campeonato em que se pagou R$1.000 na premiação, né, para cada time que ganhou. R$1.000 não dá nem para lavar o uniforme dos times. O pessoal ali, não é desprezando o valor não, gente, talvez foi o que pôde se pagar, né, no momento lá. Mas quando a gente volta a salientar, quando a gente entra naquele portal da transparência, que você vê tanta coisa absurda lá, dá para se ter noção que tem condições sim de pagar 3 ou 4 vezes mais e isso trazer incentivo aos atletas de Brasília de Minas, entendeu? Não só aos atletas, como também fazer parcerias com as empresas, né? Para poder melhorar a premiação. Quando e como o senhor pretende montar essa escolinha se eleito for prefeito de Brasília de Minas? Com certeza no primeiro ano de mandato nós já montaremos essa escolinha, né? E se Deus quiser, já faremos também a parceria com as escolas, assim que normalizar esse momento Covid-19, se Deus quiser que seja o mais breve possível. O senhor pretende incentivar a área do esporte, se eleito, para que atletas brasilienses se tornem profissionais? Essa escolinha seria usada com esse objetivo de profissionalizar atletas aqui da cidade? Isso, com esse objetivo. Por quê? A partir do momento que você tem um profissional na cidade, você motiva os meninos a treinar mais e automaticamente eles vão ganhando saúde, vão ganhando educação, e principalmente se fizer essa parceria. Porque a intenção
não é só formar um atleta, é formar um cidadão consciente através da educação, né, que é o mais importante nessa regra aí. Para a área do saneamento, vamos passar para a área do saneamento, que é um assunto bastante importante também, e o tempo nosso já vai se esgotando nesse primeiro bloco, candidato. Quais são as propostas do senhor para a área de saneamento aqui no município de Brasília de Minas, uma vez que essa área preocupa as futuras gerações? A preocupação minha com o saneamento é não fazer obra eleitoreira, né? Ficar pegando dinheiro público e gastando para fazer campanha política. Porque eu vou te explicar por quê. Fizeram um monte de asfalto aí agora, né, que vem do saneamento. Só que não fizeram a rede de esgoto. O que adianta fazer asfalto e não fazer a rede de esgoto, vai ter que cortar asfalto tudo depois. Então a gente tem que ter preocupação primeiro com o saneamento, né? O saneamento depende muito também da Copasa, depende de outros órgãos aí. E aí a gente vai chegar nessa parte da Copasa e vai poder também estar falando um pouco sobre isso. Como que seria, então, a relação do senhor como prefeito de Brasília de Minas com a Copasa? Em relação à Copasa? Isso. Como que o senhor iria se relacionar com a Copasa e cobrar dela as responsabilidades, principalmente com relação a um contrato que a Copasa tem com o município de Brasília de Minas, onde a concessão foi renovada há anos atrás por mais 30 anos, e esse contrato já caminha para o final até, já na parte mais final, e alguns compromissos não foram arcados com o município. A relação com a Copasa é o seguinte: você tem que colocar pressão na Câmara. A Câmara dos Vereadores é que tem o poder de também pressionar a Copasa, né, a cumprir com as suas obrigações. Não adianta o prefeito querer e a Câmara de Vereador for contra, né? Então, nós temos que abrir uma licitação. Se os vereadores entrarem em acordo, abre a licitação, coloca pressão na Copasa. Primeiro tem que tentar pelo diálogo, né, Fernando? Se o diálogo não der certo, você vai, põe pressão. Agora, como é que você faz para pressionar a Copasa de uma maneira natural? Você começa a abrir poço artesiano pela cidade e começa a dar água para o povo, entendeu? A hora que o povo já vê que não está precisando mais da Copasa, aí a Copasa começa a tomar atitude. E outros meios mais, né? Que o senhor não acha que algumas propostas do senhor são fantasiosas demais, candidato? Não, fantasiosa é você não sonhar que tem condições de fazer, né? Agora, se você tem condições de fazer, não se torna fantasiosa. O senhor acha que seria possível abrir poços artesianos na cidade e dar água para o povo? Não, o poço artesiano pode ser 3, 4 quilômetros da cidade e uma adutora trazer, né? A adutora não, talvez os canos trazerem. E se você conseguir colocar água em 4, 5 bairros da cidade, você já começa a mostrar que você não é dependente, né, dessas empresas que hoje, infelizmente, sugam os direitos do povo, né? A Copasa vende vento hoje. Isso é um absurdo, né? Então a gente tem que ter políticos comprometidos com isso. Políticos que saibam o que está falando, que possa chegar lá e cobrar as coisas em direito do povo. Procurar defender o direito do povo. E nós, infelizmente, não temos. A nossa Câmara Municipal hoje virou palanque, né? Virou palanque eleitoral. Então é difícil. Por que eles não estão discutindo o negócio da Copasa lá? Aí fica lá discutindo se A ou B é bom para Brasília de Minas ou não. Então a gente tem que... Primeira coisa, a educação. A educação, ela tem que chegar-se ao poder público. As pessoas têm que se informar melhor para poder ter a condição de representar a população. Foi o grande sonho da população de Brasília de Minas a construção da barragem, que hoje parece ser apenas uma utopia, candidato. O senhor, sendo eleito, ainda lutaria por essa barragem para Brasília de Minas? Com certeza, né? Com certeza lutaríamos, né? E não só eu, como eu tenho aqui uma ideia de pegar a população, né? E essa população fazer um abaixo-assinado, a gente levar para o governador um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas, por exemplo, que nem precisa disso tudo, mas se você levar 10% de assinatura, que é 10% da população, o governador já é obrigado a te dar um respaldo, né? Politicamente, talvez até de outra maneira já responda e também já possa estar negociando, né, juntamente lá com as lideranças da Copasa lá, porque lá em cima é melhor de pouquíssimo tempo para o senhor falar o que o senhor pretende fazer, se eleito, para as comunidades rurais nessa questão do saneamento. As comunidades rurais precisam de água e estrada.
Mas sem água não tem estrada, né? Então, o que acontece? Nós temos que estar visitando essas comunidades, saber qual é o problema de cada um. Hoje, Fernando, em Brasília de Minas tem 5 ou 6 comunidades que não tem água. O tempo do senhor nesse primeiro bloco está encerrado. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. A entrevista de hoje é com o candidato Frank Neri, do PMN. No segundo bloco do programa Sala de Entrevista, especial Eleições 2020, nós vamos falar sobre os temas saúde e educação. Continue com a gente, voltamos já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. FM. Faz bem ouvir 93,9. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O programa de hoje é com o candidato Frank Neri, do PMN, candidato a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Neste segundo bloco do programa Sala de Entrevista, todos os 20 minutos deste bloco são destinados aos seguintes temas: saúde e educação. Nós vamos dar ênfase às melhorias necessárias à saúde pública do município de Brasília de Minas, saber o que pode ser feito para que o cidadão tenha um melhor atendimento na rede pública, quais as propostas para o aumento de exames e consultas especializados no SUS, o que pode ser feito para que pacientes fiquem satisfeitos com o tratamento recebido, como melhorar as condições de trabalho e garantir todos os direitos dos funcionários da saúde pública no município. Quais são as propostas dos candidatos para aumentar o número de médicos no Hospital Municipal Senhora Santana e na assistência primária de saúde? Como garantir que o hospital funcione com pelo menos o básico e necessário para um melhor atendimento ao cidadão? Como garantir cirurgias no tempo certo, insumos suficientes para garantir os direitos primordiais dos cidadãos e consultas especializadas, além de exames médicos de média e alta complexidade. Com relação à educação, serão abordados temas acerca da valorização dos professores, como cumprir o piso salarial, o que poderá ser feito para a implementação do plano de carreira dos funcionários da educação. Vamos falar sobre o zoneamento escolar, como melhorar as condições de estudo dos alunos que tiveram que se transferir para escolas muito distantes de suas casas. Como garantir um transporte escolar permanente e de qualidade no município? Quais as propostas para os estudantes universitários? Como contribuir para que mais jovens de Brasília de Minas tenham a oportunidade de ingressar na faculdade? O que fazer para construir a escola técnica, que sempre foi vista como uma proposta de evolução, não só educacional, mas também econômica para o município? O que fazer para que essa obra não se torne uma obra abandonada, como tantas que a gente vê por esse país? O seu tempo vai começar a contar nesse momento, candidato, e o senhor já pode falar para a gente o que o senhor pretende fazer para melhorar a área da saúde. Fernando, para melhorar a área da saúde, tem vários projetos que têm que ser colocados em prática. Primeira coisa, hoje, se a população brasiliense quiser ir lá no portal da transparência e olhar, só com o trabalho médico, com os serviços médicos, gasta-se absurdos, de contratos milionários e tudo. Agora, se os médicos estão ganhando esses absurdos, eu não sei. Eu sei que o contrato está lá. Agora, como que a empresa faz um contrato milionário se ela não pode pagar? Se está o contrato milionário lá, é porque ela pode pagar. Nós sabemos que a arrecadação anual do Hospital Senhora Santana é em torno de 120 milhões. O senhor sabe os valores que entram no hospital? Os valores... Essa arrecadação anual de 120 milhões é a arrecadação do município de Brasília de Minas, né? O senhor tem noção de quais são os valores que entram para a saúde pública? Agora, nesse final de 2020, aí, no ano 2020, entrou mais de 9 milhões para a saúde,
segundo os dados do Portal da Transparência. E só na empresa, as empresas que prestam serviço, vamos citar, não vou citar nome não, mas vou citar os números aqui. A empresa do atual candidato, que é questionada aí pelos valores, entra quase 2,5 milhões, né? A do irmão do candidato, 6 milhões. Isso aqui nos 4 anos, né? Durante essa gestão. E a empresa da vice, do atual candidato, entra 3 milhões e 600, mais de 3,600. Bom, se eles estão recebendo isso, eu não sei. Agora que está no Portal da Transparência lá, os contratos milionários, tá, né? Outra coisa, os contratos com as clínicas, para fazer ultrassonografia, tomografias, endoscopias e outros exames. Aproximadamente 2,5 milhões os contratos. Só que o que a população lamenta? O que a população fala lá fora? Quando eu tenho que fazer um exame, eu tenho que ir lá e pagar pelo exame. Afinal de contas, cadê a transparência? Esses contratos que se tem com os médicos, com as clínicas, né? E além disso, Fernando, esses 2,5 milhões é só para exame. Os médicos da clínica, eles também são contratados num valor de contrato de aproximadamente 7 milhões, né? Então, o que a população precisa saber é para onde é que está indo esse dinheiro. Outra coisa, vejo depoimento de muitas pessoas na rua que falam, eu fui na clínica tal, fiz o exame, levei para o doutor tal e o doutor não aceitou porque é da clínica tal. Tem que ser na clínica tal. Então o que acontece? Tem que acabar. A saúde de Brasil e de Minas só vai funcionar o dia que acabar essa bitolação ao sistema político coligado ao sistema de saúde. O senhor acha que o senhor consegue enfrentar esse sistema, candidato, se eleito for, e resolver essa situação? Não, com certeza. Inclusive, eu já tenho até estratégia para enfrentar isso, que é fazer uma auditoria no Hospital Senhora Santana. E eu desafio aqui os candidatos que estão concorrendo a fazer também essa auditoria, né? Tem-se que fazer uma auditoria lá, para descobrir o porquê que o hospital está só que acaba, né? Então, se a gente não resgatar a humanidade, ser humano, é você resgatar valores e dar valor na vida. Quando você começa a sugar o que é o bem público, não estou acusando aqui, Fernando, que deixe claro, entendeu? Mas há evidências no Hospital Santana que tem corrupção, senão já teria feito uma auditoria, entendeu? Então, se continuar esse brinquedo que está aí com o dinheiro público da saúde, nós não vamos chegar a recuperar um hospital nunca. E aqui eu vou te mostrar aqui uma matemática bem rápida aqui, que eu quero te falar e conscientizar não só vocês aqui, como a população brasileira. É uma matemática rápida, Fernando. Me dá uma licença aqui, rapidinho. O hospital hoje não tem os aparelhos para ultrassonografia, endoscopia e tomografia. Mas o médico tinha, que servia para o hospital, né? Beleza. Como que uma pessoa comum pode ter a condição de ter esses aparelhos e um bem público não tem condições? Aí já vem a questionamento. Aí eu fiz aqui uns dados. Vamos supor que você vai adquirir 3 aparelhos, um para ultrassonografia, outro para endoscopia, outro para tomografia. Coloquei aqui um valor de R$600 mil que seria gasto. Qual que é o meu projeto para implantar, para que dê certo isso aqui? A gente tem que ter esses aparelhos no Hospital Senhora Santana, né? Não é parceria com clínica, não. O hospital tem que ter, tem que ser aparelhado. O hospital tem que ter a condição de atender a população e ter medicamento. O senhor entende que a prefeitura é a empresa mais rica da cidade e ela teria as condições de ter qualquer tipo de equipamento que qualquer outra empresa tenha a condição de ter? Tem que ter gestão. Eu vou te dar um exemplo aqui, como é que você consegue comprar um aparelho desse. Você não precisa ter o dinheiro para comprar aparelho, não, mas você tem que ter moral para comprar. E moral, quando você tem moral para comprar, você faz o financiamento. Aí você fala assim, mas financiamento vai endividar a prefeitura? Não, não vai. Quem vai pagar é o povo. Como que você faz isso? Faz uma parceria com o Hospital São Vicente de Paula, por exemplo. Estou citando um exemplo, né, que é uma coisa que eu tenho em mente. Você faz uma parceria com o Hospital São Vicente de Paula. Aí você equipa o Hospital São Vicente de Paula por enquanto. Compra os aparelhos e coloca lá disponível para a população. A população vai pagar
metade do que se paga nas clínicas, por exemplo, tanto nas consultas como nos exames. Chega lá, divide a porcentagem para o hospital Senhora Santana e a porcentagem para o São Vicente de Paula, certo? Com esse valor que é repassado para a prefeitura, é o valor que vai se pagar os aparelhos. Pagou os aparelhos, um contrato aí de 48 parcelas ou 60, 4 ou 5 anos, você vai desvincular do Hospital São Vicente de Paula, vai pegar os aparelhos e levar para o Hospital Santana. E lá no Hospital Senhora Santana, a partir do momento que adquiriu os aparelhos, aí a população vai ter aparelhos com tratamento gratuito, entendeu? Com atendimento de exames gratuitos. Candidato, o senhor é considerado um candidato que tem pouco apoio político. Inclusive, o partido do senhor é um partido que não tem representação na Câmara dos Deputados. Inclusive, o senhor não tem programa eleitoral gratuito por isso. E o senhor fala em fazer parcerias com instituições, citando inclusive instituições aí particulares. Tendo em vista que essas instituições, mesmo que particulares, às vezes elas são também bastante politizadas, como que o senhor pretende fazer esse tipo de parceria com pouco apoio político que o senhor tem? Fazer parceria com empresa não precisa de apoio político, não. Você tem que ter honestidade, porque empresa privada, ela visa lucro. Então, se você vai destinar um lucro para uma empresa privada, isso aqui que eu estou citando, você vai pegar os aparelhos, financiar e jogar dentro do hospital, do hospital particular. Qual é o hospital e qual é a clínica no mundo que não quer isso? Entendeu? Então, o que acontece? Tem que ter as ações, tem que se procurar maneira de fazer investimento. Um investimento que o povo vai pagar sem sofrer, igual vem sofrendo aí. Aqui em Brasília de Minas está um descaso. A população chega no hospital, não tem médico. Vai fazer um exame, não tem máquina. Automaticamente ela é forçada a ir para as clínicas. Quando ela é forçada a ir para a clínica, chega lá, vai comer 200, 300 reais de um pai de família que está sofrendo para colocar o pão dentro de casa. E o senhor não teme que a partir do momento que essas parcerias comecem a ser feitas, entre aí também, juntamente com essas parcerias, a questão da corrupção que o senhor defende tanto combatê-la? A questão da corrupção é o seguinte, é muito positivo, é super positivo eu não ter parceria com deputado nenhum. Porque o que acontece? O jogo político que se instala no município, ele vem todo, praticamente todo, vinculado a essas alianças. Prefeito, deputado, essas coisas. Vamos dar um exemplo, Brasília de Minas. Brasília de Minas, na eleição passada, teve a maior votação da história do município. Aí, na hora de destinar o cargo para a população brasiliense, que teria que ser o óbvio, que foi o povo que elegeu o prefeito, o que ele fez? Ele foi atender primeiramente o deputado. Então, qual é a vantagem que se tem nisso, Fernando? De você ter aliança com o deputado para o cara vir aqui e fazer o que ele quer dentro do município. Na eleição passada, o senhor carregou o prefeito atual nas costas. O senhor era aliado do prefeito atual. O fato do senhor não ter conseguido uma projeção dentro da administração pública municipal, não ter conseguido cargos, é o que te fez revoltar com a administração atual ou tem outras situações? Eu deixo claro que eu nunca precisei de cargo em prefeitura. Eu era concursado da CEMIG e eu pergunto à população brasileira inteira, você trocaria um cargo efetivo na CEMIG para trabalhar na prefeitura? E eu também destino essa pergunta para você, Fernando. Você trocaria um cargo efetivo na CEMIG, ganhando mais do que você ganharia para vir aqui trabalhar na prefeitura num serviço temporário? Continuamos com a entrevista, candidato. O que te fez sair do grupo político em que o senhor fazia parte na eleição passada? O que me fez foi as chantagens. Não só comigo, como com as pessoas que eu estimo e que eu tenho consideração. Ali, quando se formou aquela equipe, aquelas pessoas que fizeram aquele resultado, eram pessoas capacitadas. Ninguém faz resultado sem ter pessoas capacitadas à frente do processo, certo? Aí na hora, volta a salientar, na hora de destinar os cargos, vai lá e pega para um que emprestou o dinheiro, vai lá e pega 4 ou 5 que o deputado indicou, que são os cabos eleitorais que tem nas cidades ao redor, nas cidades vizinhas, e aí, eu vou ter que
que passar por cima da minha dignidade para aceitar uma pessoa pisar na população que eu estimo, no povo que eu gosto, e aí eu vou passar por cima do meu orgulho de tudo e continuar bitolado a um sistema desse, um sistema falho. Então, eu, graças a Deus, fui o encaminhador para mostrar para a população brasileira de bem com quem a gente estava lidando naquele momento. E graças a Deus, daquelas pessoas que fizeram aquele resultado, somente os que estão beneficiando do sistema até hoje, inclusive com cargos, né, que chegou-se a famílias aí ter 20, 30 cargos dentro da prefeitura, realmente desse jeito aí o cara não sai fora não. Eu sairia porque eu tenho dignidade. Agora, infelizmente, né, eu não posso falar por todos. Candidato, como que o senhor pretende melhorar a área da saúde no sentido de aumentar o número de médicos aqui em Brasília de Minas e fazer com que a população tenha um atendimento satisfatório e não sofra tanto quando precisa do sistema público de saúde? Fernando, para você ter médico em Brasília de Minas, a única saída é concurso público. Tem-se que fazer o concurso público, né? Aqui em Brasília, os médicos que aqui estão dentro do hospital, eles têm medo do concurso público, porque eles sabem que vai abrir ampla concorrência e pode trazer médicos para cá que não vivem a visar tanto lucro igual os daqui visam, né? Inclusive, temos outras metas para economizar para a saúde. Enxugar aluguéis, né? O tratamento igualitário dentro do hospital, sem politicagem aos funcionários que sofrem perseguição lá dentro, que existe, são depoimentos que estão aí no dia a dia e que não só eu sei, como parte da população sabe disso, né? Resgatar os agentes de saúde que foram retirados das comunidades rurais, aquelas pessoas que passavam de casa em casa para medir pressão, para aferir pressão, para saber como é que os moradores estão passando, né? Tudo isso é importante para que o processo volte a funcionar, né? O senhor é professor, vamos falar agora sobre educação. Quais são as propostas do senhor para essa área da educação, candidato? Primeira proposta é pagar o piso salarial nacional, que é um direito por lei, né? A lei 11.738 de 2008, onde é que ficou 2008, Fernando? 12 anos atrás, né? É que criou-se a lei para o pagamento do piso salarial. E isso, se é lei, a gente não tem que passar por cima, não. Lei é lei, tem que ser cumprida, entendeu? Então, eu, se prefeito for, você pode ter certeza que, ao adentrar a prefeitura, eu já imediatamente irei tomar providência de pagar o piso nacional para os professores. Tem recurso para isso? De que forma que o senhor pretende fazer? Aí você me apertou, porque a questão do recurso é o seguinte: atualmente você viu aí que teve uma demissão de 28 professores, né, que foi falado isso aí muito na cidade. E dentro dessa demissão tem o dinheiro do Fundeb que continuou vindo. Só que eu não fiz as contas desse dinheiro do Fundeb, se dá para pagar. Mas se é lei, e se tem o dinheiro do Fundeb, eu acredito que esse dinheiro ele já está destinado para tal situação, que é cumprir com o que é lei, né? O senhor tem conhecimento de toda a máquina administrativa, candidato? O senhor fez parte dessa gestão que está aí no início dela e depois se afastou, mas depois o senhor continuou ferrenhamente discutindo as questões administrativas do município de Brasília de Minas. A gente tem visto isso pelas redes sociais. O senhor tem a noção exata da máquina administrativa e dá para fazer o que o senhor tem falado aqui no programa desta manhã? A chave para isso aí tudo chama honestidade. Se o cara for honesto, ele consegue fazer tudo isso aí e faz mais ainda. O que eu falo aqui é o básico. Às vezes você citou lá atrás que talvez eu estou de alguma maneira iludido, que eu não vou, né? Deu assim entender isso, né? Fernando, quando se tem a honestidade à frente e a força de trabalho, você faz tudo, você consegue tudo, sobra dinheiro para tudo, entendeu? Então, do tempo que eu venho analisando o processo político de Brasília de Minas, eu tenho descobrido a cada dia mais sujeiras e sujeiras que são colocadas debaixo do tapete. Eu vou te citar um exemplo aqui. No primeiro dia em que se abriu a prefeitura, foi no dia 1º de janeiro, no dia 2, se não me engano, 2 de janeiro, que primeiro é feriado de 2017. Eu tive o prazer de estar lá, dentro da prefeitura, juntamente com o atual prefeito. Nos bastidores ali, tinha informações de que veio uma verba
para fazer a iluminação e a arquibancada daquele campo do Piquezeiro, perto do cemitério. Certo? Isso aí quem falou para mim é um dos caras que está no processo até hoje. Chegou e citou, Frank, já tem uma verba aí destinada para isso e isso. Aí eu te pergunto, para onde é que foi esse dinheiro? Entendeu? Então, tem muita coisa jogada debaixo do tapete. Eu vou citar uma coisa aqui agora, que é uma denúncia quente para a população, e eu sou obrigado a falar, já que tocou nesse assunto. Veio um dinheiro para o tratamento de cães e gatos, que era para castração e tudo. 50 mil reais a emenda do deputado Fred Costa. E esse dinheiro sumiu. Esse dinheiro sumiu. E aí eu queria perguntar onde é que está esse dinheiro. Uma pessoa daqui de Brasília, ao questionar o rapaz lá é um dos secretários lá, esqueci, acho que é de gestão. Ele falou que esse dinheiro deixou claro, né, que foi desviado e que vai repor esse dinheiro com recurso próprio. Aí eu pergunto, de onde é que esse rapaz vai arrancar esse dinheiro com recurso próprio? A prefeitura, ela vai vender o quê para possibilitar esse dinheiro voltar para a sociedade? Candidato, o que o senhor faria para melhorar as condições dos alunos que foram transferidos para outras escolas bastante distantes? Nós temos muito pouco tempo para falar sobre isso. Essa situação das tomadas de decisões na escola, tomar decisão na escola, Fernando, tem que ser entre pais, professores, direção e a comunidade. Aqui em Brasília o problema é que toma decisão sem falar com ninguém, entendeu? Vai lá e põe na cabeça que o negócio não dá certo, não entra em contato com ninguém, não ouve ninguém e acaba fazendo, né, tomando decisão precipitada muitas vezes. Tem-se, né, escolas abandonadas hoje, fechadas, em locais que poderiam ser utilizados de outra forma. Não precisa ser somente para crianças, mas poderia ser para todos os cidadãos, né, trazer de volta oficinas, ministrar cursos em relação à agricultura familiar, para aperfeiçoamento de plantações, técnicas de manejo da água, né, economia de água e tudo. Então, assim, tem vários caminhos para que a educação se transforme e para que a gente consiga, junto da população brasileira, deixar a população tranquila que o seu filho está seguro, né? Mesmo que seja no transporte, para a escola mais próxima, de acordo com o zoneamento da Lei 9394 de 96. Como garantir o transporte escolar permanente, candidato, se eleito for? O que o senhor pretende fazer para que isso ocorra durante o seu mandato? O transporte escolar, né, todo mundo sabe que vem a verba do transporte escolar. Então é só cumprir, né, com o que é direito do cidadão e parar com esse negócio de criar rota, né, que hoje o problema não é só na gestão, o problema também está nas pessoas que estão ali. Todo mundo quer tirar um pouquinho, né? Todo mundo quer ter uma parte de desonestidade no processo. Aqui em Brasília de Minas há relatos de cidadãos que faziam a rota do transporte público e que não faziam a rota completa, que só ia ter uma parte, colocava os alunos para andar 3, 4 quilômetros. Então essas coisas assim, Fernando, se acabar, né, dá sim para funcionar normalmente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, candidato. Se o senhor tivesse conseguido um cargo de secretário no município, diante dessas situações que o senhor citou, o senhor largaria o cargo por causa disso? Com certeza. Fernando, uma coisa que não faz efeito na minha vida é dinheiro. Eu ganhava 6 mil na CEMIG e passei num concurso para ganhar 2 mil. É totalmente diferente de um cara que ganha 40 e quer mexer com dinheiro público para ganhar 15. O tempo do senhor já esgotou, candidato. Nós encerramos assim esse segundo bloco do Sala de Entrevista, hoje com o candidato Frank Neri, do PMN. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco do nosso programa. Nós vamos falar sobre segurança pública e mobilidade urbana e também teremos as perguntas dos ouvintes. E no finalzinho, o candidato tem 2 minutos para as considerações finais. O Sala de Entrevista volta já já. Continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista, hoje com o candidato do PMN, Frank Neri. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.
A gente segue com o nosso programa especial, Sala de Entrevista, Eleições 2020. Agora, neste terceiro e último bloco, nós vamos destinar os 12 primeiros minutos, né, desse terceiro bloco para falarmos sobre segurança pública e mobilidade urbana. Vamos questionar o candidato como o município pode articular, em parceria com as polícias civil e militar, ações contra diversos tipos de crimes. Seria ideal a construção de uma nova cadeia pública? Que tipo de política pública poderia ser implementada para uma conscientização da juventude sobre o perigo das drogas? Vamos questionar o candidato também sobre as diversas situações que possam garantir ao cidadão boas condições para se moverem dentro da cidade. Como garantir os direitos das pessoas com deficiência? Quais as ações voltadas para organizar o transporte de passageiros no município, como regulamentação de táxis, mototáxis, ônibus, vans, entre outros? O candidato continua sendo questionado naqueles termos que a gente já falou aqui. Por que, quando e como? Por que fazer, quando fazer e como fazer? Nos próximos 6 minutos deste bloco serão as perguntas dos ouvintes. Depois a gente continua com o nosso programa, a gente falando nas perguntas dos ouvintes, serão 3 perguntas. Para o Frank Neri chegou apenas uma pergunta, então a gente irá utilizar o tempo apenas para essa pergunta que chegou. Os últimos 2 minutos deste terceiro bloco ficam destinados aí para as considerações finais do candidato. A gente fala sobre as perguntas porque elas podem ser enviadas para a Rádio Clube apenas até 1 hora antes do programa começar. Então, até esse horário, apenas uma pergunta chegou para o candidato Frank Neri. Vamos discorrer, então, sobre os assuntos propostos neste terceiro bloco. Candidato, o tempo do senhor vai começar a contar neste momento e, a partir de agora, o senhor terá 12 minutos aí para falar sobre segurança pública e mobilidade urbana. Já para começar, gostaria que o senhor falasse as propostas do senhor para a área da segurança pública. Para a área da segurança pública, nós temos em mente a criação da Guarda Municipal. A criação da Guarda Municipal trará para Brasília de Minas, além da segurança, né, no centro e nos entornos, né, nas escolas públicas, acompanhando a entrada e saída dos alunos, para passar segurança a esses alunos, para evitar, né, aquelas briguinhas que sempre existem no final da aula. Então, a presença da Guarda Municipal ela é muito importante. Primeiro, para essa segurança básica. E segundo, para ações educativas. Você não pode pegar uma Guarda Municipal, colocar ela na rua e deixar ela lá só para ficar de braço cruzado, não. Você tem que fazer cartilhas, né, passar essas cartilhas para esses guardas e passando para a população e orientando sobre deficiências, né, que se tem na cidade, sobre o trânsito, sobre o tratamento do lixo, sobre sinalizações e acessos, né, os acessos aí para deficientes. Bom, com a Guarda Municipal na cidade, como faria para se manter essa Guarda Municipal? Sabemos que gerará gastos, né? Porém, há no comércio comerciantes interessados nessa segurança, que podem ser feitas parcerias para que a gente possa manter essa Guarda Municipal no município. Seria interessante, porque é um grande apoio para a Polícia Militar. A Polícia Militar, aqui de Brasília de Minas, não precisa de aumento em efetivo no momento, eu acredito. Por que não? Se precisasse, era só abrir concurso público, né, para se ter esse apoio. Porém, com a Guarda Municipal, né, dá para se ter esse apoio de pessoas que vão estar fazendo a segurança da população brasiliense e fazendo também dando suporte, né, em festas, em eventos, para que as pessoas se desloquem com mais segurança pela cidade. Quando, se eleito for, o senhor já implementaria essa Guarda Municipal aqui em Brasília de Minas, candidato? Essa Guarda Municipal, ela
o bom de tudo é porque ela não precisa mais passar pela aprovação na Câmara, porque ela já foi aprovada, né, em outra gestão. O que acontece? Ela não foi implementada porque gera gasto. E quando gera gasto, a prefeitura, né, só pensa em sobrar, só em sobrar. Não pensa que um dia vai ter que investir pelo bem da população. Então, tem que mudar isso. O que tem que mudar, principalmente, é a conscientização do gestor e da população pelas necessidades básicas do município, né? E o senhor teria recursos na prefeitura para implementar essa guarda municipal, uma vez que o senhor fala que já tem o projeto de lei aprovado e não foi implementada ainda a guarda municipal? O senhor teria as condições para isso? Esses recursos, eu só vou saber se tem quando eu entrar lá, né? Recursos para a segurança pública. Agora, se não tiver, que dá para manter a guarda, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer parceria com os deputados, né? Pegar o projeto, colocar no papel e enviar para que os deputados destinem emendas para que a gente possa manter essa guarda municipal. Então, a prefeitura tem vários caminhos. Ela é uma empresa, e uma empresa que tem que ser gerida. Ela tem que gerar lucro. Mas para ela gerar lucro, a gente tem que criar ações também de renda, né? Que seria aquelas ações que eu tenho do meu projeto de valorização das riquezas naturais que nós temos, principalmente dos frutos cerrados. A partir do momento que você começar a montar talvez uma empresa de manilha para exportar manilhas para as regiões vizinhas, uma empresa de tratamento desses frutos para exportar matéria-prima, automaticamente vai se ter, né, alguns recursos que vão entrando na prefeitura e outros com corte de gastos, Fernando, que são gastos exorbitantes que tem aí em contratos, né, com licitações e contratos com empresas que chegou-se a comprar um galão de tinta de 3,6 litros por R$400, e sendo que não existe tinta no valor da que se comprou lá por 400, no valor maior do que 140 mil, de 140 reais. Então, o que acontece? Enxugando a máquina pública, sobra dinheiro para tudo. O que precisa ser gasto é com a população, e não para alimentar o ego do pessoal que vem gerindo o município, né, e os governantes em geral. No plano de governo do senhor, candidato, o senhor fala que, se eleito, cortaria o 13º do senhor e do secretariado. O senhor de fato faria isso? A primeira ação minha, o primeiro projeto que eu mando para a Câmara e garanto mandar é para cortar o 13º e as férias minha, do meu vice e do secretariado. Entendeu? O primeiro projeto que eu quero lançar na Câmara, se possível, já no mês de janeiro. Se o senhor encontrar resistência do seu secretariado com relação a isso, como que o senhor agiria? Olha, eu contrato outra. O secretário não quer, eu contrato outro, tem um tanto de gente que quer. Isso aí não vai ser problema, não. O cara não vai querer ganhar 5 mil reais por mês e vai fazer conta 13º e férias ainda? Já tá bom demais, ele está trabalhando lá e tem que mostrar resultado também. Porque se não mostrar, vai ser mandado embora. O senhor acha, seguindo nessa linha aí da segurança pública, nesse tema, o senhor acha que seria necessário a construção de uma cadeia pública no município de Brasília de Minas, candidato? Brasília de Minas hoje, como é uma cidade central para muitas regiões, não teria que ser só uma cadeia, não. Tinha que ter um presídio, né, para gerar emprego também aqui no município. Só que um presídio, Fernando, ele não pode passar insegurança para a população, não. Tem que ser um presídio, né, de segurança máxima realmente, que não vá deixar, né, evidências de que um dia vai haver algum tipo de evasão, né, de preso, para tornar a população insegura. Mas com as tecnologias que se tem hoje e com os projetos de governo, dá para se fazer principalmente um presídio, que seja um presídio que vá, né, dentro desse presídio, seguir aquela filosofia bolsonarista, que é de colocar o preso para prestar serviço para a sociedade. Isso seria muito positivo para o município. De que forma que o senhor pretende incentivar, eu digo, até mesmo financeiramente, a Polícia Militar, ajudar a Polícia Militar no combate à criminalidade? Porque o município tem uma contrapartida para esse tipo de ação. A Polícia Militar, né, essa parte aí, se eu falar que isso aqui eu sei de onde é que ela arruma recursos para pôr gasolina, essas coisas, eu não sei não. Eu já vi falar que quando a viatura não está rodando é porque a prefeitura não conseguiu o combustível. Mas agora, é só você pensar um pouco. Olha aqui, chegou na época da eleição agora. Tem um monte de carro abastecendo aí por conta da prefeitura. Por conta da prefeitura, não. Por conta do candidato.
né? Que eu acredito que seja dinheiro público. Toda hora chegam em mim, falam, eu tô com adesivo aqui, é porque eu tô pegando gasolina, mas eu voto é no C. Então, se sobra dinheiro para eles gastar com campanha, pondo gasolina no carro, por que não sobra para pôr na viatura? Candidato, o senhor pretende fazer parceria também com a Polícia Civil para que sejam implementadas políticas de segurança no município que combatam a criminalidade, combatam o tráfico de drogas e provoquem também aí ações educativas, principalmente para a juventude? Com certeza. Não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, ela é composta por um corpo de cidadãos muito capacitados, né? Eu tenho em mente que se a gente pegar esses policiais e tá levando nas escolas para fazer palestras, para ministrar até cursos, né? A gente consegue fazer uma parceria bacana com a Polícia Militar para que educacionalmente a região de Brasília Minas se desenvolva, porque ali é formado por cidadãos bem capacitados, a Polícia Militar, graças a Deus. Quais são as suas propostas para a melhoria da mobilidade urbana, candidato? Mobilidade urbana precisa de sinalização. Aqui em Brasília eles fazem um quebra-mola, mas não põe a placa e nem pinta, né? O deficiente hoje, ele tem dificuldade para transitar pelas calçadas porque não tem sinalização. O deficiente hoje vai no Banco do Brasil para atravessar a rua, não tem ninguém para segurar no braço dele porque a população não é educada. Às vezes, com a criação da Guarda Municipal, torna-se possível tudo isso aí, né? Porque vai educar a população e vai mostrar para a população, né, os direitos do cidadão. A primeira coisa, quem tem direito no trânsito é o pedestre. Segundo, é o ciclista, depois motociclista, e aí vai. O povo não sabe disso. Então, se você tiver uma Guarda Municipal focada a transformar essa sociedade educacionalmente, as pessoas vão começar a parar para o pedestre passar, vai começar a parar o carro para talvez até atravessar um idoso na rua, né? Então, são ações que a gente precisa chegar até ela. Isso só chega através do investimento em educação. E a Guarda Municipal seria uma boa linhagem para que se chegue a isso. Candidato, o senhor é um candidato um pouco mais explosivo, né? A gente tem percebido isso nas redes sociais. O senhor, em algumas situações, como por exemplo, em um momento, aqui, cara a cara, frente a frente, eu posso perguntar para o senhor o que eu quiser e estou dando ao senhor a oportunidade do senhor responder, né? Então, a gente tem esse direito. Mas teve uma situação em Brasília de Minas que o senhor fez questionamentos nas redes sociais relacionados, a uma empresa particular. Depois, essa empresa particular conseguiu na justiça que o senhor retratasse. O senhor acha que esse tipo de atitude ela é conveniente para um candidato? Sendo eleito, o senhor irá maneirar a situação de atuar ou continuará persistindo nesse estilo um pouco mais explosivo? Ô Fernando, é o seguinte, eu sou explosivo porque eu faço acontecer, entendeu? Tudo que eu pego, eu faço acontecer. Agora, a maneira de me retratar lá foi a melhor maneira que eu encontrei naquele momento para não seguir processo, porque eu não tenho tempo de ficar indo em fora, não. O negócio meu é trabalhar, entendeu? O homem que trabalha não tem tempo de ficar perdendo tempo lá em fora, não. Então, a maneira que teve no momento lá foi desculpar através de uma nota para jogar na rede social e deixar durante um ano. E eu vou deixar ela há 10 anos, que eu não vou tirar ela, entendeu? Agora, o que acontece? Se você tiver um parente que está internado, você tem um parente, presta atenção, ele está internado lá com apendicite, sentindo dor de apendicite. E aí, esse seu parente está sentindo dor de apendicite, ele lá na mesa do hospital, sentindo dor. Aí ele é encaminhado para fazer um exame de ultrassonografia na clínica. E chega lá, eu acabei de mostrar o contrato aqui para isso. Ultrassonografia, o valor que eu acabei de falar, isso está na hora de saúde. Você sabe que tem um convênio, que tem um contrato junto à clínica, aí chega lá, eles vão e cobram o exame do paciente que está sentindo dor e internado. Entendeu? Então o que acontece? Eu posso até responder o processo agora, mas eu vou pegar essa pessoa que tem os depoimentos que deu para mim e vou tentar de tudo fazer o depoimento na Polícia Civil. Porque isso aí, na verdade, para mim é até crime, você cobrar 2 vezes no paciente. O tempo do senhor está esgotado agora. Candidato, para esses assuntos que nós
falamos aí sobre segurança pública e mobilidade urbana. Vamos agora às perguntas dos ouvintes. Os próximos 6 minutos são destinados às perguntas dos ouvintes, definidas 3 perguntas para cada candidato. Esse foi o roteiro dessas entrevistas com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. Chegaram, na verdade, uma pergunta só que será feita, mas chegaram 2 perguntas para o Frank Neri até o horário em que a emissora aceita essas perguntas, que o prazo que foi estipulado para que as perguntas chegassem para todos os candidatos. Uma das 2 perguntas que chegaram para o candidato Frank Neri, ela agride uma chapa adversária, uma chapa concorrente do candidato. Por isso, ela não será feita, candidato. Nós faremos para o senhor apenas uma dessas 2 perguntas. Esse foi o critério estabelecido aqui pela direção de jornalismo da empresa. Então, o senhor terá apenas uma pergunta. O senhor vai discorrer os 6 minutos que o senhor tem sobre esse tema, sobre pergunta do ouvinte, apenas sobre essa pergunta que chegou. Vamos, então, o seu tempo começa a contar nesse momento, candidato. A pergunta é o seguinte: gostaria de saber do candidato Frank Neri o que ele está achando da saúde de Brasília de Minas. É o Hélio que pergunta para o senhor, candidato. Bom dia, Hélio. Obrigado pela pergunta. Hélio, falamos bastante da saúde aqui, mas te respondendo o que eu acho da saúde em Brasília de Minas. Hoje, gasta-se 70% do que vem para o hospital para pagamento de funcionários. A gente sabe que se esse dinheiro ficar só na mão de obra, vai faltar medicamento, irão faltar consultas e irão faltar médicos no hospital, como de fato tem acontecido. Mesmo nesse momento de Covid-19, que é um momento tenso, a gente tem visto deficiências em torno da área de saúde, mesmo tendo recebido mais de 5 milhões para o cumprimento de ações em relação ao Covid-19. Hoje, eu vou citar para você aqui o ano 2018. Foi citado pelo atual prefeito, numa entrevista, que em 2018 foi cortado o repasse aí pelo governo estadual. Mas em 2018 foram gastos 14 milhões no fornecimento de medicamentos para a área da saúde. E foi gasto aqui, em 2018, 11 milhões para tratamento e consultas no CAPS. Aí eu pergunto, se você souber de algum dependente químico ou algum dependente de álcool que se recupera ou que se recuperou e que não voltou a beber, que vocês passem a lista para mim. Porque se eu gastar 2 milhões, eles gastaram 11, se eu gastar 2 e eu não recuperar um cara aqui, eu vou me sentir, sinceramente, uma pessoa que não tem condição para nada. Porque esses tratamentos têm que ter resultado. O dinheiro público não é brincadeira, então nós temos que tratar o dinheiro com responsabilidade. A partir do momento que a gestão tratar o dinheiro público com responsabilidade, vai-se ter resultados, e esses resultados, vai começar a sobrar dinheiro para a gente poder equipar os PSF, trazer de volta os agentes de saúde e também fazer um trabalho de medicamentos em toda a comunidade. O senhor ainda tem mais um tempo para discorrer sobre esse assunto, Falar sobre medicamentos, eu quero salientar aqui que a cada foguete estourado na época de campanha, seria uma caixa de dipirona que é jogado fora e que um cidadão comum precisa na casa dele. Então, gente, eu quero pedir a conscientização da população brasileira em relação a isso. Nós vamos continuar reféns do sistema político que vigora nesse país e está vigorando em Brasília de Minas. Nós vamos viver refém disso. A cada palco montado, a cada adesivo, a cada gasolina colocada em carro, aquilo quem paga é a população. Vocês têm que abrir o olho a isso. Outra coisa que temos que salientar e deixar claro: se não cortar essas politicagens que existem, a população nunca irá avançar. Nós teremos mais 4 anos de regresso. E se a população brasileira não abrir o olho, infelizmente,
é o que a gente terá daqui para frente, porque gasta-se muito com o que é indevido e o que precisa a gente não vê, né, chegando-se à população para, pelo menos, garantir os seus direitos. Como melhorar a assistência primária de saúde, candidato? O senhor falou aí sobre a questão dos PSFs, dos agentes de saúde. Como ter também médicos nesses PSFs, nessas unidades, para que a assistência básica ela dê um suporte para quando o cidadão precisar de um atendimento de alta complexidade, no caso no hospital municipal? É o que eu acabei de falar, economizando. Né? Se você gastou 11 milhões no CAPS, num tratamento que você não recuperou ninguém, os caras ficam lá 4, 5 dias, quando eles pegam a corzinha, soltam ele para a rua de novo para beber cachaça de novo. Então o que o sistema está fazendo? O sistema está fazendo tratamento do CAPS igual eles fazem no tratamento do Covid-19. Eles pegam o cara e começam a usar ele só para receber o dinheiro do Estado. Então a partir do momento que parar de mostrar esses números, fazer esses números vergonhosos aí, começa a sobrar o dinheiro para outras coisas. Aí é a hora que você pode contratar um médico e colocar em cada região de Brasília e de Minas, ou talvez em cada bairro, um médico para atender a população. O senhor ainda tem mais 30 segundos para discorrer sobre esse assunto. Eu quero deixar claro, em relação a essa saúde de Brasília e de Minas, que a partir do momento que você agir com responsabilidade diante do que é público, as coisas vão mudar. E aí começa a sobrar o dinheiro para poder investir na população, para poder aquela pessoa sair de lá, ou de outras cidades, ou mesmo da roça, e vir aqui e não voltar para trás com a mão abanando. Vamos agora então para a parte final da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir desse momento para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer por esse espaço democrático que se foi criado aqui na Rádio Clube. Gostaria de agradecer cada ouvinte que está acompanhando, né, essa entrevista. Gostaria de convidar os ouvintes para o debate do dia 11/11. Quero também pedir a conscientização. Estudem os candidatos. Não ajam por impulso, não ajam pela emoção. Comece a analisar os projetos que podem dar certo em Brasília de Minas. Eu tenho visto que muitas dessas pessoas que estão ligadas ao sistema político têm um interesse em comum de se beneficiar desse sistema. Nós temos que tirar da mente isso. A mente do ser humano tem que funcionar para o progresso e para o desenvolvimento. Tenho exemplos para falar para vocês. Quando eu não quis cargo político nessa atual gestão, e mesmo tendo acabado com o meu carro, tendo acabado com o meu 13º em minhas férias, é porque eu queria o bem da comunidade brasil-minense, né, da população de Brasília e de Minas. É isso aí, Fernando. Gostaria de agradecer vocês aqui, tá, por esse espaço, e toda a população de Brasília e de Minas. Candidato, a gente agradece o senhor pela entrevista nesta manhã de terça-feira aqui em Brasília de Minas, na Rádio Clube 93.9. Terminamos então a entrevista com o candidato do PMN, Frank Neri. O Sala de Entrevista Especial Eleições 2020 volta amanhã. O entrevistado de amanhã será o candidato Celso Almeida, do Partido Republicanos. Fiquem com Deus, grande abraço, obrigado pela enorme audiência. Até lá. Tchau. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.